Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho mais uma vez de Mateus. Vamos continuar rezando com o evangelista Mateus. E hoje Deus mais uma vez quer nos chamar a atenção. Quer nos chamar a atenção quanto à hipocrisia. Deus aqui, Jesus está bravo com os hipócritas, com os fariseus, aqueles que muito dizem, muito falam e pouco fazem. Então, ouçamos juntos o Evangelho de hoje, está em Mateus 23, de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido os cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, Jesus vem chamar a atenção sobre a hipocrisia dos fariseus. Eu imagino Jesus bravo, né, com esses fariseus. Eu fico, como eu já comentei em outros programas, em outros momentos, quando vamos fazer essa leitura, né, essa leitura orante do Evangelho, vamos partilhar, vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho, é muito importante a gente tentar se imaginar naquela cena. Eu fico me imaginando, eu imagino Jesus ali falando e aquele tanto de gente em volta. Eu imagino os fariseus, né, os grupos lá, nós vimos no Evangelho também na semana passada, os fariseus bem vestidos, com aquelas roupas cheias de pompas, e o povo ali junto, os discípulos, todo mundo ao redor. E aí Jesus fala com os fariseus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. É o que Deus disse com eles. E aí eu me imagino naquela cena. Primeiro eu me coloco no lugar dos fariseus. Jesus, para falar aquilo, ele sabia, obviamente, do que ele estava falando. E eu me coloco no lugar dos fariseus, eu fico imaginando Jesus falando isso comigo. Ai de vós, Sabrina, hipócrita, você fala, mas você não vive. E aí é uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo eu penso, mas eu estou aqui falando, e eu não sou perfeita. E aí eu começo a pensar e refletir e pedir a Deus a graça que me ajude a melhorar para ser uma pessoa melhor, me ajude a dar exemplo, me ajude a viver essa vida. E essa deve ser a nossa reação quando somos exortados. Quando alguém chega para nós e fala conosco que algo está errado, seja por causa da hipocrisia, seja por causa do nosso orgulho, seja porque às vezes a gente está fazendo algo achando que estamos arrasando, que está tudo certo. Quantos de nós têm dificuldade de ser chamado a atenção, de ser corrigido? É interessante porque Jesus vai corrigir os fariseus. Ai de vós, hipócritas, são belos por fora, mas por dentro são cheios de ossos, estão mortos. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus chama a atenção desses fariseus e fala bravo com eles? Eu consigo imaginar na cena Jesus bravo, falando firme com eles. Às vezes até, assim, meio irado.
falando com os fariseus hipócritas, porque Jesus também ama os fariseus hipócritas. Ele ama cada um da humanidade, Ele ama cada um deles, amava cada um deles como Ele nos ama. E aí Jesus exorta, e aí Jesus fica bravo e chama atenção, porque Jesus crê na conversão desses corações. Nenhum fariseu é fadado a ser fariseu para o resto da vida, nenhum orgulhoso, nenhum hipócrita, nenhum mestre da lei. Jesus crê e Ele espera a conversão dos seus filhos tão amados, a conversão de toda a humanidade, o tempo todo. Jesus crê e Ele espera. E Ele espera que isso aconteça. Ele roga para que isso aconteça. Então Jesus exorta esses homens. Exorta, chama atenção, fica bravo. Como um pai, às vezes, fica bravo com um filho que faz algo errado. Uma mãe ali que, às vezes, fala mais firme com o filho porque ele foi mal educado, porque ele não pegou o lixo no chão. Se Jesus não acreditasse na salvação desses homens, Ele ia simplesmente deixar para lá. Ele ia avisar o povo que gostava dele e falar, cuidado com eles lá, porque aquela turma lá, tudo hipócrita. Jesus não ia ter a coragem de falar na cara deles, de ser firme com eles. Jesus acreditava na conversão destes homens. E por isso Ele falava. E aí a gente pode fazer uma reflexão que Jesus também acredita na nossa conversão, por pior que a gente seja. Por mesmo que ainda falte muito, Jesus nos exorta, nos chama atenção, Ele repete. Ao longo da nossa vida, quantas vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, como Deus tem paciência comigo. Porque eu cometo os mesmos pecados, eu estou sempre nos mesmos erros. E Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ainda vai lá e nos corrige e chama a nossa atenção. E vamos, é como se Ele arrastasse, fala, vai meu filho, vai, porque assim não dá mais. E aí nós precisamos refletir sobre isso e no próximo momento nós vamos refletir um pouco e vamos rezar também. Por quê? Às vezes, quando somos exortados, quando alguém nos chama atenção, seja um superior, seja uma pessoa que às vezes a gente nunca viu na vida, que fala algumas verdades com a gente, a nossa primeira reação é se irar. Se irar, ficar revoltado. E fazer comentários e pensamentos, quem ele pensa que ele é? Ele nem me conhece. Vai cuidar da vida dele. Mas que injustiça falar isso comigo. Pode ser, não estou dizendo que isso não aconteça. Mas toda vez que alguém pisar no nosso calo, toda vez que alguém chamar a nossa atenção, ficar bravo conosco, nossa primeira reação precisa ser parar, refletir e pensar, será que essa pessoa está certa? Pelo menos em partes ela está certa? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? A gente fazer como os fariseus não vai trazer conversão. Não é o caso do evangelho de hoje, mas várias vezes em outros evangelhos, Jesus conta algum fato sobre os fariseus, os fariseus fizeram isso, hipócritas e tal. E aí Jesus fala alguma verdade e aí o evangelho nos diz assim, e aí os fariseus procuraram ver como eles iam fazer para matar Jesus. Ou seja, às vezes a gente quer matar o outro que tanto nos ama. Às vezes a gente quer matar o outro que fez aquilo pelo nosso bem, mas é a pessoa que mais nos ama na vida. Agora eu peço aqui a reflexão dos filhos. Quantas vezes querem matar os pais porque foram exortados? Matar o chefe, matar o patrão? Todo mundo que pisa ali no meu calo, que me tira ali do meu conforto, que fala comigo a verdade, e às vezes a minha reação é querer matar a pessoa. Claro, às vezes não é um matar de forma literal, mas eu quero excluir essa pessoa da minha vida, eu não quero mais olhar na cara dela, eu vou bloquear no WhatsApp, eu vou
tirar ela, né? Vou matar o que ela me disse, vou fingir que ela nunca me falou nada. Se a pessoa estiver sendo injusta, tudo bem. Mas se as pessoas falam coisas conosco, talvez seja para nos atacar, para nos tirar do sério, talvez seja perseguições. Mas se nós não estivermos com o nosso coração muito firme em Deus, buscando as virtudes, buscando os sacramentos, a comunhão, a conversão, nós nunca vamos saber distinguir se aquelas pessoas que estão fazendo isso estão agindo como um pai amoroso, que quer a nossa conversão, ou se é de fato uma perseguição, se é algo errado. A nossa consciência não vai ter muitos meios para discernir. Por isso é importante estar na presença de Deus. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais e vamos rezar juntos sobre essa reflexão do Evangelho de hoje. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório, uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora, transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Estamos partilhando esse Evangelho de Mateus, quando Jesus fala firme, fica bravo com os fariseus, mestres da lei. Partilhamos um pouco sobre essa realidade de também sermos exortados, de também sermos chamados a atenção. Um pai tão amoroso que não desiste dos seus e por isso ele fala firme. Ele fala a verdade com esses fariseus, como que se clamasse que esses fariseus também se voltassem a olhar para Deus. Logo no início da reflexão, nós conversamos um pouco sobre imaginar a cena e se colocar naquela cena, se imaginar naquele momento. Primeiro a gente se colocou no lugar dos fariseus, aquele povo que foi exortado por Deus, pelo próprio Deus, Cristo, né? Por Jesus, que falou firme com eles e falou a verdade. Eu imagino que eles devem ter ficado bravos. Me vem em mente assim, cenas de filmes da Paixão de Cristo, em outros filmes que falam da vida de Jesus, que Jesus fala firme com eles, eles viram as costas e vão embora. E aí corremos o risco também de fazer a mesma coisa, de dar as costas para Jesus e ir embora. Falamos também um pouco, às vezes, da ira que surge em nosso coração quando somos exortados. E é importante refletir que nesses momentos é muito difícil. Mas se nós fazemos uma verdadeira reflexão, um verdadeiro exame de consciência para ver aquilo que me foi dito, se eu estou em intimidade com Deus e se eu percebo que essa pessoa falou a verdade comigo, que eu estou errada, seja totalmente ou seja em partes, porque nem sempre as pessoas falam tudo como deveriam ser, que nós tenhamos a humildade suficiente de acolher essa palavra, acolher essa exortação e bem dizer a Deus por isso. E agradecer a Deus que Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, usou de alguém para me chamar a atenção. E se ninguém nunca me falasse que eu estava errado? Se eu estava fazendo as coisas erradas?
Claro que eu não fiz por querer, mas fiz. E eu precisava que alguém me mostrasse o caminho certo. Então, que nós tenhamos essa coragem no nosso coração. Essa coragem de receber com humildade as exortações, às vezes somos chamados a atenção. E aí, voltando para a cena inicial, imaginando aquele momento, eu também me imagino sendo parte do povo. O povo que está ali escutando Jesus pregando, que escuta os fariseus acusando Jesus, que escuta Jesus acusando os fariseus, chamando de hipócrita. E ali no meio daquele povo, escuta de cá, escuta de lá, e agora? Em quem eu acredito? Quem está certo, quem está errado? E muitas vezes a gente quer acreditar, a gente quer apoiar aquele que diz algo do qual nos convence. Nos convence com as palavras, nos convence com os argumentos, com o conhecimento. E nem sempre é isso mesmo que é a verdade. Nem sempre o que Deus quer nos dizer são coisas que nós somos convencidos pela palavra, pela pregação, pela palestra, pelo jeito de dizer, pelos argumentos muito bem ditos. Isso é um teste de fé para aquele povo que estava ali vendo aquela situação. Aquele povo tinha a opção de escolher entre Jesus ou os fariseus, mas o que os fazia escolher Jesus? Primeiro, uma questão de fé, porque eles não sabiam explicar, mas eles percebiam que Jesus era diferente. Eles percebiam que tinham algo ali que era diferente. Eles viram milagres. Eles viram paralíticos andando, pessoas com deficiência sendo curadas, pessoas com espíritos malignos sendo libertas. Isso é fé, é ver. Eles viram os milagres de Jesus. Segundo, eles sentiram no coração o afeto, o amor de um Deus misericordioso. Eles perceberam aquilo. Com um olhar, com uma voz, com uma palavra, se percebe o amor de Deus. Aquele que é puro amor, que é pura bondade, que não estava ali para mostrar nada para ninguém. Jesus não estava ali porque queria ser rei deste mundo. Não. Jesus estava ali para amar e salvar cada um deles. Por isso, eu acredito que naquele momento, muitos escolheram Jesus e outros escolheram os fariseus. Os que tiveram a sensibilidade, os que tiveram um olhar um pouco mais profundo, mais além, continuaram com Jesus porque experimentaram o amor de Jesus. Agora, aqueles que tiveram um olhar muito preso na palavra, um olhar muito preso nos ensinamentos, quantas vezes o Evangelho nos diz que as pessoas chegaram para Jesus para pô-lo à prova e ficaram questionando as leis. Vocês não fazem tal costume, vocês não jejuam, vocês não lavam as mãos. Aqueles que ficaram presos nas leis, meramente na palavra, no literal ali, mas não conseguiram olhar para o coração, esses não conseguem alcançar a conversão. Não conseguem viver essa experiência do amor de Deus. Isso serve de alerta também. E quando eu li esse evangelho, eu me lembrava de uma frase que eu ouvia do meu pai, na minha infância, que ele dizia: é importante a gente aprender com os nossos erros, é válido, mas mais sábio ainda é aquele que aprende com os erros do outro. Eu fico me colocando no lugar e quantas vezes eu penso nisso, né? Claro que eu vou errar muito e que vou ser chamada a atenção muito e que vou ser questionada, mas é muito melhor a gente ver quando acontece com alguém e já, peraí, deixa eu tomar cuidado, que senão o mesmo vai acontecer comigo. E eu acredito também que por essa misericórdia de Deus, né? Ele fez isso com os fariseus, pela conversão dos fariseus e também pelos outros, para que os outros tomem cuidado para não ficar como os fariseus. Para que os outros também não caiam nas hipocrisias. Para que aquele povo de Deus que estava ali vivendo aquela cena, também não caiam
nesse estilo, né? Nesse jeito dos fariseus que falavam, mas não viviam nada do que falavam. Para caminhar já para o final deste programa, hoje quero fazer uma oração com você. Vamos rezar porque temos muitos motivos para pedir o Espírito Santo. Eu li recentemente um livro sobre a Beata Conchita. Se você quiser pesquisar, Beata Conchita, ela foi mãe de muitos filhos. Ela ajudou numa fundação de uma organização religiosa. Os seus filhos tiveram filhos religiosos, filhos que casaram, ela teve netos, ficou viúva. E ela recebeu como missão de Deus a escrita. Jesus falava com ela e ela escrevia tudo que Jesus falava com ela. Jesus falava, ela escrevia, né? E Jesus falava sobre vários temas, sobre a vida consagrada, sobre o clero, sobre a remissão dos pecados. Vários eram os temas. Segundo alguns historiadores que estão estudando, né, sobre Beata Conchita, eles acreditam que a canonização de Conchita vai demorar para ser proclamada santa, mas eles já têm certeza dessa santidade, porque todos os escritos dela são mais conteúdos em questão de volume do que toda a obra de São Tomás de Aquino. É muita coisa, foi muita coisa que Deus falou com ela. E aí nesse livro pega alguns trechos, né? Alguns pedacinhos mais importantes, algumas coisas assim que Beata Conchita escreveu quando Jesus falava com ela. E aí eu me recordei que tem um trecho, né, que Jesus fala que o povo se perde porque não mais valoriza o Espírito Santo. Que o clero, os povos, as pessoas, elas esquecem de clamar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de lado. E aí por isso que o coração fica duro. Por isso que a gente não consegue aprender nem com o erro dos outros, talvez nem com os nossos erros. A gente continua ali, com aquele olhar duro, aquele coração fechado, aquela cabeça dura. Então que nós possamos na nossa vida de oração, nos nossos dias, na nossa manhã, na nossa tarde, clamar o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo, ele vem como uma água ali que movimenta o coração, que limpa o coração e nos dá a graça de ver a verdade. Então que nesse finalzinho de programa, esse finalzinho dessa partilha, que nós tenhamos a coragem de pedir o Espírito Santo para vir ao nosso encontro. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo novamente como em Pentecostes, venha sobre os meus afetos. Dai-me a graça de olhar para Jesus como um homem que muito me ama e por isso me exorta às vezes e por isso fala coisas pesadas, mas é por amor, é pela minha conversão. Venha Espírito Santo me dar o entendimento da sua vontade, entendimento do querer de Deus, do que é certo, do que é errado, para que eu possa deste modo fazer aquilo que Deus quer e Deus sonha para a minha vida. Vamos encerrar com ela, que é a fonte, ela que é esse canal também do Espírito Santo na nossa vida, para que Nossa Senhora com o seu manto sagrado derrame todo o afeto dela e de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Sempre uma alegria estarmos juntos. Continue nos acompanhando o nosso canal no YouTube, todos os trabalhos que nós fazemos aqui na comunidade, na Missão Maria de Nazaré. Continue com a gente e que Deus te abençoe.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.